Importante notar nessa aula de hoje, que diz respeito à questão dos recursos, que existem no Brasil, esse é um ponto que deve ser muito bem explicado, se bem que ele é muito objetivo. Existem no Brasil dois tipos de recursos. O recurso voluntário é aquele recurso à vontade, que a parte interpõe se quiser, que a parte interpõe um recurso de sua livre e espontânea vontade, e nós temos inúmeros recursos, mas nós temos também no nosso processo penal, no nosso direito processual penal positivo, no nosso direito positivo, o recurso de ofício, o recurso obrigatório. Isso é muito importante que vocês saibam. O recurso obrigatório é aquele recurso que o juiz de direito ele recorre contra ele mesmo. O magistrado, quer federal, quer estadual, qualquer magistrado, ele recorre contra ele mesmo para que a superior instância, para que os desembargadores, que têm idade para serem avô do juiz ou da juíza, ou avó da juíza ou do juiz, ou pai, para que eles examinem se aquela decisão do juiz foi certa ou errada. Por exemplo, existe um caso muito interessante, o caso da reabilitação criminal. A reabilitação criminal é um instituto penal que outorga para o condenado, depois de 2 anos que ele foi condenado e cumpriu a pena, ele cumpriu a pena totalmente, depois de 2 anos, se ele fizer um requerimento de reabilitação criminal para o magistrado que o condenou, provando que ele tem boa conduta na sociedade, 2 anos depois da extinção da pena, que ele tem residência fixa, que ele tem bom comportamento, que ele é trabalhador, etc., o juiz pode conceder a ele a reabilitação criminal. Concede a ele a reabilitação criminal. Qual é a vantagem? Ele não volta a ser primário. Isto não. Mas os assentamentos dele, os antecedentes dele, passam a ficar em branco. Para efeito civil, para a vida dele, passam então os assentamentos desse condenado agora a ficar em branco. Então, quando o juiz de direito ele concede a reabilitação, muitas vezes então a sociedade não fica sabendo do passado daquele indivíduo. Então, o juiz que deu a reabilitação, ele tem que recorrer ele mesmo, contra ele mesmo, independentemente se o promotor quer recorrer ou não, se a defesa quer recorrer ou não, para que os 3 desembargadores examinem se a decisão foi correta ou não. Isso se chama recurso ex officio. Existem outras hipóteses que não interessam para a palestra de hoje. Mas o mais importante é que vocês saibam, devem saber que existe em nosso direito positivo o recurso do juiz contra ele mesmo, para que o tribunal possa examinar se ele agiu certo ou não. Pode ser um juiz jovem, uma juíza jovem ainda, deu uma prestação jurisdicional errada, nesse caso dei um exemplo, aí ele recorre. E se ela não recorrer, se a juíza não recorrer, se o juiz não recorrer, nos casos que a lei prevê, entre eles este da reabilitação, a decisão não tem efeito. Ela fica suspensa, não tem efeito.
o escrivão do cartório poderá alertar a juíza daquele equívoco, aí ela recorre, aquela decisão só tem valor quando os 3 desembargadores examinarem a questão. Então, encerrando essa parte da minha palestra, não se esqueçam que nós temos o recurso voluntário, por exemplo, uma apelação, um recurso qualquer, um recurso em sentido estrito, e temos o recurso obrigatório, que é este que eu falei para vocês. Um exemplo. Dito isto, eu vou explicar para vocês que o Poder Judiciário brasileiro, ele é composto de magistrados, de juízes de carreira, de grandes membros do Ministério Público, de grande cultura que foram nomeados desembargadores, advogados de grande cultura, de grande experiência que foram nomeados desembargadores. Então, quem é que julga uma causa? Quem é que julga uma causa? São os magistrados de carreira, principalmente, o juiz de direito que presta concurso em primeiro grau, aí ele se torna magistrado, ele tem que passar 2 anos mostrando para o tribunal, depois que passou no concurso, se ele tem condições. Isso se chama vitaliciamento. O juiz tem que ser vitaliciado, o promotor também tem que ser vitaliciado. Os juízes de carreira. Depois nós temos os advogados que são nomeados para o tribunal, uma parcela. Promotores de justiça ou procuradores que são nomeados também. Todo esse corpo da magistratura, essa mistura em 2º grau, em 3º grau, de advogados e membros do Ministério Público, juízes de carreira, toda essa mistura, todo esse corpo judiciário que deve merecer todo o respeito do advogado, porque o advogado trabalha neste campo. Todos esses membros é que vão julgar as causas criminais. Em 1º grau, nós temos o tribunal do júri, onde não há juiz de carreira, não há magistrados. É o único caso, é a única exceção do Brasil aonde a magistratura togada não participa da decisão. É o tribunal do júri, que é a coisa mais linda que existe na justiça brasileira e até mundial, aonde o povo julga um cidadão do povo. O poder emana do povo e em seu nome será exercido. O jurado, o cidadão do povo que vai julgar a causa, vale mais do que desembargador, mais do que ministro, mais do que tudo. É ele que manda. É a soberania do júri. Então, o poder judiciário ele é exercido pelos magistrados, que eu já contei para vocês, essa mistura que eu já contei para vocês, e pelo povo. O povo é que decide no tribunal do júri. O povo manda mais do que o ministro. Se o povo disser, ele é inocente, ela é inocente, acabou. Pode haver apenas mais um julgamento, mais uma chance para um promotor. Um caso famoso que aconteceu agora, em novembro de 2012, foi o caso desta acusada, Carla Sepolina. Não sei se vocês já ouviram falar. Carla Sepolina é uma advogada, muito culta, poliglota, inteligente, bonita, de ótima família, formada em direito, formada em administração de empresas, etc. E ela, jovem ainda, se apaixonou pelo coronel Biratã. Não sei se vocês se lembram dele,
do coronel Biratã, acusado de ter comandado o massacre do Carandiru. Se apaixonaram, ele bem mais velho do que ela, tiveram um romance muito bonito, muito interessante, quando então, certo dia, no apartamento dele, ela se retirou do apartamento dele, essa moça chamada Carla Sepolina, se retirou e, horas depois, segundo ela, ele apareceu morto, com um tiro na barriga. E segundo o promotor, ela matou o coronel Biratã. O promotor lutou, o tribunal do júri absolveu esta moça, absolveu, o promotor recorreu e o que aconteceu? O tribunal manteve a absolvição. Compreenderam? Pela soberania do júri. Então, o jurado, ele é juiz. Naquele ínterim que ele atua como jurado, ele é juiz. E ele manda mais do que o ministro, mais do que o Joaquim Barbosa, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso da Carla Sepolina, os jurados disseram, não foi ela que matou o coronel Biratã. Até porque havia uma dúvida sobre o horário. Ela saiu do apartamento tipo 15 para as 8, e o horário da morte do famoso coronel Biratã não se sabe até hoje. Exatamente, a defesa alegou que ele morreu no domingo. A morte teria sido ou no sábado ou no domingo. Ela estava com o coronel quando brigaram por causa de um problema de uma namorada dele, uma ex-namorada dele, e ela se retirou. E a defesa conseguiu mostrar que não havia uma hora definida. Então, os jurados mandam e desmandam. O promotor ficou nervoso, bravo, o promotor da causa. O assistente da acusação também, o advogado da parte assistente, que representava os filhos do coronel, porque ele era viúvo. Também ficou nervoso, apelaram, não, foi ela. Mas o tribunal manteve a decisão popular. Então, a decisão do Poder Judiciário, ela é feita pelos magistrados de carreira, vitaliciados, concursados, treinados, ou então por grandes advogados e membros do Ministério Público, que são nomeados, não tem nomeação em primeiro grau, só para os tribunais, e pelo Tribunal do Júri, pelo cidadão do povo. Eu, por exemplo, já fui jurado. Eu já fui jurado em mais de 100 julgamentos. Quando eu era bem jovem, hoje eu tenho 68 anos de idade, sou coroa, 68. 68 já é coroa. Muito bem. Mas quando eu tinha 21 anos de idade, eu me inscrevi como jurado. Hoje pode ser jurado com 18. Mas quando eu era ainda estudante de direito, eu me inscrevi e fui jurado durante muito tempo. Eu já era advogado militante no júri e era jurado ainda. E foi uma experiência muito interessante. Aliás, é um conselho que eu dou para todos vocês. Ser jurado é uma experiência muito boa. Eu aconselho vocês a se inscreverem nos cartórios do Tribunal do Júri, quer estadual, quer federal, porque tem júri federal também. E eu considero que quem já foi jurado é uma pessoa diferente, porque julgou o semelhante, e julgou o semelhante pela consciência, sem fundamentar. Resumindo, então, o Poder Judiciário ele é formado por todos esses cidadãos ou cidadãs que eu já contei, e mais os cidadãos jurados. Muito bem. Agora, voltando ao tema da palestra, que é a área recursal,
Em primeiro grau, nós temos no Brasil 4 graus. Existe um grau intermediário, que é do GCRIM, mas que eu não vou tocar nesse grau, porque ele não é considerado tribunal. Eu vou explicar. Pelo Juizado Especial Criminal, são julgadas causas pequenininhas, de menor potencial ofensivo, uma contravenção, vender produto abortivo, empurrar um outro, coisas pequenininhas. E para essas coisas pequenas, que são chamadas de infrações de menor potencial ofensivo, estas infrações não vão para os tribunais grandões, como eu vou explicar agora. Vão para um lugar chamado colégio recursal. O colégio recursal, que é formado por magistrados mais antigos de uma região, eu não vou tocar no colégio recursal, porque ele não é considerado um tribunal. Não é tido o colégio recursal como um tribunal na acepção correta da palavra tribunal. Não é. É um tribunal entre aspas. Mas eu não vou tocar nele, porque ele não faz parte desse fluxograma recursal. Mas ele existe. O fluxograma recursal para causas mais importantes é considerado o primeiro grau, tribunal do júri, primeiro grau. Leva o nome tribunal apenas por uma questão de respeito ao povo, aos cidadãos do povo, mas é primeiro grau. Tribunal do júri é primeiro grau, as varas federais, primeiro grau, as varas criminais de todo o Estado ou do Brasil, varas criminais, as varas eleitorais, que tratam de crimes eleitorais, também. A justiça militar, também tem as auditorias militares, chamada justiça castrense. Essa palavra castrense quer dizer acampamento militar. Tudo primeiro grau, tudo primeiro grau, tudo primeiro grau. Depois, contra o primeiro grau, existe o recurso contra aquela decisão. Recurso quer dizer, vamos tratar de novo. Recurso. Vamos fazer o processo passar de novo por um curso. Aí vai para o segundo grau. O segundo grau é onde estão aqueles advogados de grande nome, nomeados como desembargadores, ou os promotores de grande nome, nomeados como desembargadores, e a magistratura de carreira, vitaliciados, concursados, etc. Aí vai para o segundo grau. O segundo grau é formado por vários tribunais do Brasil inteiro. Pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, falando aqui de São Paulo, porque a palestra aqui em São Paulo, para a gente poder ficar circunscrito mais em São Paulo. O Tribunal Regional Federal, o grande tribunal, fica aqui na Avenida Paulista, 1842, um belíssimo tribunal, que é o segundo grau da Justiça Federal. O segundo grau da Justiça Estadual fica aqui na Praça da Sé, com 16 câmaras criminais, com 5 desembargadores em cada câmara, todos eles especializados em direito penal, e processo penal, e lei de execução penal, e criminologia, e constituição no aspecto penal. Então são vários tribunais de justiça. Os tribunais de justiça estaduais não existem no interior. Não existe. Por exemplo, o que eu vou falar aqui serve para qualquer estado do Brasil. É que São Paulo é o estado mais populoso, é a locomotiva brasileira, é o estado mais importante, mais rico, mais populoso.
Então vamos falar de São Paulo, mas vale para tudo. Aqui em São Paulo, então, nós temos o segundo grau na Praça da Sé, da Justiça Estadual, porque a federal fica onde eu já falei. O segundo grau fica aqui em São Paulo. E a federal também fica aqui em São Paulo, aqui na Avenida Paulista. O Tribunal de Justiça fica aqui, na Praça da Sé, onde os advogados trabalham. É o nosso nicho de mercado, a nossa reserva de mercado. Um advogado trabalha lá nos tribunais, qualquer advogado. Estagiário, não. Só tem que ser advogado com inscrição definitiva. Mas o estagiário vai junto, entra mudo, sai calado. Mas vai junto também. Tá? Então, o estado de São Paulo, isso vale para o Brasil inteiro, o estado de São Paulo é muito grande. Tem comarcas que ficam a mais de 1.000 quilômetros de São Paulo. 1.000. 1.000 quilômetros, a mais de 1.000. E lá tem o juiz, lá tem a vara, lá tem o tribunal do júri, lá tem tudo. Porém, o recurso só em São Paulo. Não tem, por exemplo, recurso na região de São José do Rio Preto. Não existe isso. Os desembargadores só em São Paulo. Então, se o réu foi condenado em Fernandópolis, por exemplo, quase 1.000 quilômetros, o recurso é aqui em São Paulo. O advogado dele, do acusado, tem que vir para São Paulo. Ou vem de trem, ou vem de ônibus, ou vem de carro, ou vem de avião, tem que vir para cá. Ah, não tem tribunal lá no interior? Só em São Paulo. Compreenderam? Esse é um aspecto importante. E o federal também. É só em São Paulo. Muito bem. Esta é a segunda instância. A segunda instância jurisdicional. Depois dessa segunda instância, temos então a terceira instância. A terceira instância, ela fica em Brasília e se chama Superior Tribunal de Justiça. Lá são 33 ministros, 5 mulheres, uma muito conhecida que veio aqui, saiu de São Paulo, a doutora Maria Tereza, era professora aqui no Lago de São Francisco, foi nomeada ministra. Então, é o Superior Tribunal de Justiça, ministro. Aqui em São Paulo é desembargador. Lá é ministro do STJ, que julga as matérias infraconstitucionais. As matérias de lei, do nosso direito positivo, do Código de Processo Penal, de uma nulidade, de um cerceamento de defesa, de uma interceptação telefônica mal formulada ou mal direcionada. Matéria de direito. Atenção, para Brasília, não pode ir matéria de fato. Não pode o advogado ir para Brasília, porque aqui em São Paulo, o desembargador disse que a testemunha viu a briga a 10 metros. E o advogado acha que foi a 1 metro. A testemunha era míope. Não existe isso. Matéria de fato, matéria factual, matéria probatória, é em São Paulo. Não pode ir para Brasília, nesse tribunal que eu falei. Ah, ministros, a testemunha mentiu. Não pode, é proibido. Só pode ir para Brasília matéria de direito, uma nulidade, uma incompetência, uma preclusão, uma matéria de incompetência de juízo, qualquer coisa de direito. Que aqui em São Paulo não foi agasalhada, então o advogado vai para Brasília.
Só matéria de direito. Muito bem. E nós temos a quarta instância. O advogado pode ir para o Supremo Tribunal Federal. Esse Supremo que hoje todo mundo conhece, por causa do mensalão. Hoje mesmo eu vim de táxi para cá, para dar essa palestra para vocês, eu vim de táxi. E um motorista muito humilde. Eu peguei um táxi, um Fiat. Um táxi, eu estava com pressa, peguei o primeiro táxi que passou, sem ar-condicionado, sem nada. E o motorista, onde é que o senhor vai? Eu vou lá para o centro. Ah, tudo bem, tal. Fechou a porta, um calor danado. Apesar de não estar sol, mas já estava calor. E o motorista humilde, um senhor de uns 50 anos, a gente percebe assim, humilde, uma roupa humilde, guiando e tal. E eu quieto lá. Aí ele pegou, olhou pelo espelho assim, o motorista, agora. O senhor é advogado, né? Falou para mim. Ele olhou assim no espelho e me viu assim de terno, né, assim, com essa roupa aqui, com esse paletó. Ô, senhor é advogado, né? Falei, sou, né? Pois eu quero dizer para o senhor que o doutor Joaquim Barbosa, o ministro, ele que está certo. Porque o doutor Lewandowski está errado. E o doutor Gilmar Mendes, o senhor conhece, né, o doutor Gilmar Mendes, aquele careca? Conheço. Então, ele que está certo. O doutor Gilmar Mendes está certo. E esse tribunal, ficou 5-5. E o senhor soube, né, que ficou 5-5. E o Supremo Tribunal Federal julga matéria de Constituição. O senhor está sabendo, né? Falou para mim. Falei, estou sabendo. Então, Constituição. Não pode julgar. E está julgando e condenou. E agora vai ter embargo. Está errado. Eu considero errado ter embargos infringir. Eu falei, pelo amor de Deus, homem é um jurista. Certo? É assim. Então, esse último tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal, até tem uma história engraçada. Quando o doutor César Peluso, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, aqui de São Paulo, o doutor César Peluso era um grande ministro, agora está aposentado. Ele, quando era o presidente do Supremo Tribunal Federal, uma sobrinha dele se formou em Direito. E ela insistiu que ele fosse à formatura dela. E ele acabou indo, ele com a esposa, de terno, normal, tal. E as sessões do Supremo Tribunal Federal passam pela televisão. Aí, chegando lá, ele estava sentado ali na mesa, tomando uma bebida, esperando a hora de dançar com a sobrinha, etc. Quando passou um grupo de jovens, queria tocar uma banda lá no meio. Passou, olha ele, olha o ministro aqui, olha. Então, esse tribunal que todo mundo conhece, o Joaquim Barbosa, hoje em dia, é mais como o presidente Joaquim Barbosa, é mais conhecido do que a Dilma Rousseff. Compreendeu? Esse motorista de hoje já sabia tudo, embargos infringentes. Ele chegou e falou, olha, não é embargos de declaração, viu? Embargos infringentes. Muito bem. Pode ir até o Supremo Tribunal Federal, o advogado com matéria constitucional, caso o STJ negue algum direito para o nosso cliente. E em todos os lugares que eu falei, porque eu não estou falando do colégio recursal. O colégio recursal é uma outra coisa, é uma coisa mais simples, compreenderam? Eu estou falando de tribunais. Em todos os tribunais que eu estou falando, todo mundo com aquela roupa preta. O advogado, uma beca muito bonita, preta, com cordão preto, tudo preto, tudo preto. Qualquer tribunal é chamada beca, veste talar. Antigamente essa beca tinha um jabô era um babado, um babadão grandão. Eu tenho até hoje
2 becas, mas caiu em desuso. Um babadão grandão, um jabozão grandão, ficava preso aqui, privativo do advogado, esse jabô. Jabô quer dizer um rendadão. Esse rendadão, os advogados usavam muito isso, até uns 30 anos ainda usavam. Esse jabô, esse rendadão, vem da Roma Antiga. Esse babado, porque na Roma Antiga tinha os assessores do imperador, juristas, não tinha mulher, só tinha homem. E esses juristas mais velhos ficavam com a barba grandona, branca. Já velhos, assessorando o imperador em matérias jurídicas, então a barba ficava grandona até aqui e ficava branca. Então o homem lá em Roma que tinha barba branca era chamado de um homem muito culto, que assessorava o imperador. Aí que veio esse jabô brancão assim, que representa aquela barba dos assessores do imperador. Mas isso não se usa mais. Então, todo mundo de beca, o advogado de beca preta, com cordão preto, o promotor, que é o procurador em 2º grau, e também em 1º grau, a mesma beca, só que cordão vermelho. É um privativo do promotor. O cinto do advogado é preto, se tiver cinto, se tiver um cordão, mas do promotor é vermelho. E o magistrado não usa a beca, usa a toga, que é mais ou menos como a beca, mas um pouco mais encorpado, um pouco mais larga, e um cordão branco. Então, o cordão do advogado, preto. O cordão, um detalhe do promotor, vermelho. E o detalhe do magistrado, branco. Muito bem. Em todas as instâncias que eu falei, no tribunal do júri, no Tribunal Federal de Recursos aqui, todo mundo de beca, todo mundo engalanado, todo mundo com roupas talares. Os funcionários também. O funcionário do tribunal anda com capa, uma capa, chamada capelo, grandão até o calcanhar. Todos com capa preta. Compreenderam? Muito bem. É interessante uma observação sobre essa questão das roupas talares. Na Inglaterra, tem lá na Inglaterra o PT da Inglaterra. Aqui tem o PT do Lula, lá na Inglaterra tem o PT deles lá, o PT. O PT quis acabar com essas roupas nobres, que lá é um pouco diferente. Também é tudo preto, com cordão, só que usa uma peruca. Na Inglaterra, usa uma perucona. Uma peruca grande, todo mundo tem que usar peruca. É o estilo, a tradição inglesa. Mas a roupa é pesada, tem babado, tem rendados, tem jabô, tudo. Muito bem. Aí o PT lá da Inglaterra quis acabar com tudo. Aí entrou com uma questão no Congresso lá deles, para que o povo fosse consultado para acabar com esse negócio de peruca. Perderam. Perderam longe. Mais de 80% do povo inglês diz, não, a justiça tem que ter essas roupas litúrgicas. Não quiseram tirar as roupas. Muito bem. Então nós temos aqui 4 instâncias. Vamos esquecer o pequenas causas. 1º grau, 2º grau, 3º grau e 4º grau. Em todos os graus, o advogado pode participar com essa roupa preta. Ele é intimado, o cliente dele consta na intimação, ele é intimado com 48 horas de antecedência. Dá tempo de pegar um avião e ir para Brasília, ou dá tempo de vir do interior. 48 horas de antecedência, ele tem que ser intimado pelo Diário Oficial, aquele advogado que vai defender o réu. Se não for intimado, é nulo o julgamento. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem decisão final sobre isso, chamada súmula 431.
A súmula 431 diz assim: é nulo o julgamento que o advogado não foi intimado. Intimado para quê? Para fazer a sustentação oral, para comparecer lá no dia. É um momento nobre do advogado, ele participa do julgamento. Então diz a súmula 431, é nulo o julgamento que o advogado não foi intimado, a não ser em habeas corpus. O habeas corpus, o advogado tem que correr atrás do cartório, saber quando que o desembargador vai colocar em pauta. Habeas corpus, não. Porque senão demora. Habeas corpus, não. Mas todos os outros recursos cabíveis de defesa oral, por exemplo, a apelação, o recurso em sentido estrito, a revisão criminal, o advogado tem que ser intimado. Aí ele vai no dia, tem 15 minutos para sustentar oralmente, e ele defende o seu cliente, os desembargadores prestam atenção. Então nós temos 4 instâncias. Essas 4 instâncias, elas podem examinar qualquer coisa, se tocar numa matéria de direito ou de fato. Eu, por exemplo, eu sou advogado criminalista. Meu nome é Mauro Otávio Nassif. Eu estou atualmente, eu faço muitos júris, já fiz mais de 900 júris. Até sexta-feira eu estava defendendo essa senhora acusada de mandar matar o marido da Friboi. Não sei se vocês ouviram esse caso. Você viu esse caso? Então eu sou advogado dessa senhora que injustamente foi condenada porque mandou matar o marido, que era um dos donos da Friboi. A Friboi é isso que o Tony Ramos faz propaganda na televisão. Ela, segundo o promotor, ela mandou matar o marido, por ciúmes do marido. Eu sou advogado dela, desta ré acusada de ter mandado matar um dos donos da Friboi, que faz carne. Muito bem. Eu faço muito júri. Eu também sou advogado daquela Suzane Richthofen. Conhece a Suzane? Ouviu falar da Suzane? Uma loirinha, uma moça loira, muito bonita, muito culta. Eu estou tentando agora conseguir o semiaberto para ela. Com outro colega, o doutor Denivaldo Barni, um grande advogado, estamos tentando libertar essa moça, chamada Suzane Richthofen, que a juíza não quer colocá-la em semiaberto. Então eu faço muito júri. Também faço qualquer outra causa tributária, fiscal, estelionato, qualquer coisa. Sendo criminal, eu sou advogado criminalista. Mas, como eu faço muito júri, eu vou contar para vocês, dando um exemplo, levando para a parte recursal. Então, apesar dessas causas mais divulgadas pela mídia, como este caso da Friboi, também eu defendi um rapaz, o Sandro Dota. Já ouviram falar desse caso do Sandro Dota? Acusado de matar a cunhada. Ele confessou, o Sandro Dota. E da Suzane Richthofen, etc. Eu estou atualmente com um caso inédito. Um caso realmente que nem eu sei como defender o réu. E por isso que eu fiz o recurso. Compreenderam? Eu estou adaptando esse caso importantíssimo meu para o recurso. Aí eu vou contar para vocês que eu vou entregar memoriais para os desembargadores, que é um memorial, é um resumo do caso. É um caso inédito. O que aconteceu? O meu cliente é um engenheiro. Ele andava armado porque ele não era engenheiro de construção. Ele era engenheiro, engenheiro de fiscalização de obras aqui em São Paulo. Eu morava na Vila Mariana. E ele andava com um revólver, porte de arma, tudo. E ele, muito parecido, eu estou dando esses exemplos, essa figura, para que o colega veja. Ele muito parecido com o Antônio Fagundes, esse que faz a novela Amor à Vida.
esse famoso Antônio Fagundes. O mesmo tipo do Antônio Fagundes, dá até para confundir. Muito bem. E ela, esposa, muito parecida com a Cristiane Torlone, aquela atriz da Globo. Conhece a Cristiane Torlone? Você conhece? Muito bonitona, cabeludona, um casal maravilhoso. 2 filhos. E ele voltou, ele morava numa casa na Vila Mariana, e ele voltou, aí eu vou contar o caso e o recurso que interessa mais. Ele, então, volta para casa, o Antônio Fagundes, entre aspas, muito bem vestido, porque ele fiscalizava as obras, só fiscalizava, tal. Volta para casa mais cedo do que o normal. E agora? Normalmente ele chegava em casa às 18h30, chegou em casa 2h da tarde. Pode? De uma sexta-feira. Apaixonado pela mulher, a Cristiane Torlone, levou inclusive uma caixinha de bombom da Copenhagen, de cerejas. Chegou mais cedo. Entrou, parou o carro, abriu o portão. Aqui tinha um corredor grande na casa dele. A empregada percebeu que ele chegou. Ele percebeu a empregada meio assim, indecisa, mas nem começou a andar pelo corredor. Que o quarto do casal ficava lá no fundo, numa casa térrea. Um quarto muito bonito, com crucifixo olhando assim para a cama. Casal religioso, crucifixo, lençóis da casa Moisés, tudo, uma casa muito bem montada. Os filhos não estavam lá. Ele vai feliz e contente, armado. Quando ele vai no final do corredor, a empregada mais ou menos perto, quando ele vai no final do corredor, a porta fechada, ele ia tomar um banho, alguma coisa, nem sabia se a esposa estava lá, ia telefonar para ela, chegou de repente, ele vai, isso até a empregada testemunhou, ele vai, abre a porta do quarto e, segundo a testemunha, ele ficou paralisado. Durante 8 segundos, ele ficou assim, olha. Vamos até contar 8 segundos, por favor. Quando eu fizer, você conta 8 segundos. Ainda não. Ele abriu a porta. O que é isso? O que é isso que está acontecendo aqui? A Cristiane Torlone, entre aspas, pelada, completamente, uma mulher alta, bonita, cabeluda e com curvas, compreenderam? Com curvas salientes, entenderam? Peladona, abraçada, beijando, inclusive ele conta os lábios dela até com um pouco de saliva aqui, assim, de tanto amor. Hã? Assim, estavam se beijando e os lábios dela até meio úmidos aqui, assim. Assim, entenderam? Abraçada, peladona, nua, com as pernas entrelaçadas, com outra mulher. Com outra mulher. É a primeira vez que eu vou defender um caso assim. Entenderam? A vizinha dela, uma loira muito bonita, viúva, jovem também, se apaixonaram.
E ele então ficou completo. A moça, a loira, pulou da cama, nua também, né? Com um travesseiro, e correu e se escondeu no banheiro. Compreendeu? E ela puxou o lençol, entendeu? Ficou assim. Ele, mas, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Os nossos filhos, pelo amor de Deus, eu não estou compreendendo mais. Aí caía a caixinha de bombom no chão. Aí não tinha mais Copenhague, estragou o bombom, estragou tudo. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Dizia ele. E ela séria. Mas o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, me diga. Eu não posso entender uma coisa dessas. O marido. Ela muito fria. Saia daqui, seu merda. É porque eu falei merda, porque no processo não pode esconder a palavra, entendeu? Eu não posso fazer uma palestra e esconder, não pode falar M, não pode, é proibido. Muito bem. Falou, não diga isso, ele gritou, não diga isso, não fale isto. Saia daqui, seu merda, eu gosto é dela. Ele falou, não fale. 3 tiros da mulher, estragou o lençol da casa Moisés, porque estava assim, e os 3 tiros atingiram o meio dos seios dela. Nenhum tiro pegou no seio. Ela tinha um seio, digamos, avantajado, compreendeu? Nenhum tiro pegou aqui, no seio. Ela morreu, ele foi preso, inclusive, ficou lá chorando, chegou a polícia, foi preso em flagrante. Muito bem. Por que é um caso inédito? Eu nunca defendi um caso assim. Porque ele não é tecnicamente corno, não é. Compreendeu? Porque o corno, no júri, o corno é quando a esposa está com um homem. No caso, não sei o que ele é. Compreendeu? Muito bem. Enfim, ele foi preso em flagrante, foi para a cadeia, apesar de engenheiro, ficou sem cela especial, sem nada. Aí eu fiz um requerimento para ele. O juiz acabou dando, depois de quase 40 dias, a liberdade provisória para ele. Ele foi processado e foi pronunciado. Agora que eu volto para a aula de hoje. Ele foi pronunciado, quer dizer, foi mandado para o tribunal do júri. Da pronúncia que ele foi pronunciado, eu fiz o recurso em sentido estrito, que é um grande recurso, um recurso que vocês devem sempre usar na militância jurídica, contra a pronúncia. Porque a pronúncia, quem deu a pronúncia foi uma juíza. Uma pronúncia muito pesada contra ele, compreendeu? Qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Os dois debatendo ali, motivo fútil. Qualificadoras, no meu entender, absurdas, até porque o homicídio, quando é qualificado, quando tem qualificadoras, o que é? Ele se torna hediondo. Não é mais um homicídio simples. Isso tem um reflexo muito grande no processo e na execução penal. Então, a juíza pronunciou esse meu cliente como homicídio qualificado, com 2 qualificadoras, e eu, então, recorri no recurso em sentido estrito. Artigo 581.1 do CPP, 5 dias para interpor, 2 para arrazoar, e já foi para o tribunal. Vai ser julgado. Ele está em liberdade agora. Agora, pergunta-se, eu estou postulando ao tribunal a absolvição dele? Não. O advogado nem sempre postula absolvição. O advogado, ele postula absolvição se o réu matou para não morrer. Essa é a tese mais conhecida, matou para não morrer, matou para não morrer, matou para não morrer, recurso. Mas aqui não. Aqui eu estou recorrendo, o advogado, ele
pode melhorar a situação do réu. É o recurso em sentido estrito. Para quê? Para tirar essas duas qualificadoras. Para que ele vá perante o Tribunal do Povo, que é o tribunal mais importante do Brasil, mais do que o Supremo Tribunal Federal, mais do que o Joaquim Barbosa, é o Tribunal do Povo. Para que ele vá ao Tribunal do Povo como homicídio simples, como homicídio a ser averiguado pelo povo. Mas não, o qualificador não é um crime hediondo. Claro, ele tirou a vida da esposa dele, da mãe dos filhos dele. Claro, a situação dele é uma situação ruim. Apesar de toda essa situação, a amiga pulou a janela e foi embora. Compreendeu? Ela foi ouvida depois. Uma mulher, uma loira, muito bonita, e assumiu que estava apaixonada. Isso que eu estou contando aqui foi antes do caso da Daniela Mercury. Compreendeu? Porque hoje em dia, depois que a Daniela Mercury, essa cantora, assumiu, vocês sabiam que elas conhecem a Daniela Mercury, você aluna? Então, a Daniela Mercury agora assumiu, né, que casou com uma namorada. Então agora a coisa ficou muito mais, digamos, fácil de entender. Mas nessa época aqui não tinha Daniela Mercury. Entendeu? Bem, conclusão. O recurso em sentido estrito foi para o tribunal. Eu vou sustentar oralmente. Interessante nota, são sempre três desembargadores. E desembargadoras também. No recurso em sentido estrito, que é um recurso de uma fase interlocutória, de uma fase intermediária, porque a pronúncia não é uma decisão final, é uma decisão interlocutória, no recurso em sentido estrito não tem revisor, qualquer que seja o crime. São 3 desembargadores. Normalmente tem o relator, que lê tudo, o revisor, que lê tudo, e o terceiro desembargador, que não leu nada. Na apelação, quando é uma decisão de mérito final. No recurso em sentido estrito, não. Tem só o relator e só. Os 2 outros não leram nada, não sabem de nada. Por isso que a atuação do advogado no recurso em sentido estrito e na apelação também, mas mais no rese, recurso em sentido estrito, é muito importante. O advogado deve fazer a sustentação oral, deve mandar um envelope para os 2 desembargadores, comentando alguma coisa, algum ponto importante. E eu vou fazer a sustentação oral desse engenheiro, talvez no meio do ano, mais ou menos, aonde eu não estou postulando a absolvição dele. Ele tem que ir a júri. Mas ele não agiu com uma qualificadora. Ele não agiu com outra qualificadora. Ele agiu como homicídio simples. É o mesmo caso também da Elise Matsunaga. Essa Elise Matsunaga, que matou o japonês e depois cortou o japonês em pedacinhos, é um caso muito famoso, a Elise Matsunaga, o advogado dela também recorreu em sentido estrito. Porque o juiz pronunciou a Elise Matsunaga com várias qualificadoras. E ele recorreu para ir para a júri. Tem que ir para a júri, claro. Mas não como homicídio hediondo, um homicídio monstruoso. Claro que a Elise Matsunaga cortou o marido em pedaços. Foi uma atitude horrível, não há dúvida. Mas essa questão de cortar em pedaços foi depois. Isso chama-se vilipêndio de cadáver ou ocultação de cadáver. É um outro crime pequeno, em comparação do homicídio. Mas o homicídio, o advogado da Elise Matsunaga, aliás, uma curiosidade, lá em Tremembé,
estão presas na mesma cela a Elise Matsunaga, a Suzane Richthofen e a Ana Carolina Jatobá, aquela envolvida no caso do Nardoni, do casal Nardoni. Então o advogado dela recorreu, da Elise, e ele está tentando diminuir a acusação. Compreenderam? Esse é o recurso em sentido estrito. E temos outros recursos também, mas o interessante é notar que sempre com 3 desembargadores. O terceiro desembargador, eu vou dar uma dica para vocês interessante. O regimento interno dos tribunais, de todos os tribunais, por sinal, minhas amigas e meus amigos, meus colegas, eu já estou falando há mais de 1 hora, já contei para vocês os 4 níveis recursais e vou dar uma dica para vocês. Segundo o regimento interno, os 3 desembargadores ou ministros, tanto faz, aquele que não leu os autos, como eu falei para vocês agora, que no recurso só tem relator, não revisor, aquele que não leu, segundo o regimento interno, ele é chamado de vogal. Julgador vogal ou vogal. Ministro vogal, desembargador vogal. Até juiz vogal, no caso do colégio recursal, que eu não toquei. Vogal por quê? Porque não leu. Não leu, e ele vai dar o voto dele de uma maneira oral, vogal. Porém, os desembargadores não gostam que o advogado use essa palavra. Entendeu? Por quê? Porque durante muitos anos houve na justiça trabalhista o vogal. Hoje não tem mais. O vogal. Então o desembargador não gosta de ser chamado de vogal. Apesar da lei falar que ele é vogal. Mas ele não gosta, então não fala em vogal. Ah, professor, mas eu li no regimento interno que ele é vogal. Eu vou falar vogal. Está errado. Chamem de nobre terceiro desembargador. Pronto. Compreenderam? Uma outra coisa muito importante que eu quero dizer para vocês da área recursal, que é a sustentação oral, que eu já contei para vocês. Inclusive, o procurador fala primeiro, quando ele recorre. A sustentação oral, o advogado, ele pode ficar em pé, ou de pé, ou sentado. Segundo a lei, o advogado pode fazer a defesa oral, a sustentação oral, sentado, ou de pé. Está certo falar de pé ou em pé, é igual. Mas não façam nunca sentado. Está errado. É advogado que não entende nada. É advogado que não caiu a ficha. É advogado xarope. Entenderam? Está errado. Ninguém luta sentado. A sustentação oral é uma luta. A sustentação oral é uma força de persuasão, é a defesa de alguém que está sendo injustiçado. Vai ficar sentado ali. Sentado. Então, eu aconselho vocês a não fazerem a sustentação oral sentados. Sempre em pé, ou de pé. Outra dica que eu dou para vocês, nesse momento importante da sustentação oral, dos 15 minutos, que é o recurso, a defesa oral no recurso. O advogado participa do julgamento, o advogado fala com os desembargadores. Existe uma interação total na busca da verdade real. Quando o advogado ele termina a sustentação oral, para começar que tem um reloginho em todos os tribunais, que vai contando 15, 14, 13, então o advogado sabe quando o seu tempo, nunca ultrapassem o tempo. Terminem lá no tempo exato, é feio o advogado que ultrapassa o tempo. Compreenderam?
tem um reloginho ali. Quando o advogado vai terminar a sustentação oral, postulando aos desembargadores o provimento, porque o processo está nulo, nobres desembargadores. Está nulo porque houve um cerceamento de defesa claro. Postulando-se assim, justiça. Nunca falem obrigado. É proibido falar obrigado. Então, nobres desembargadores, a defesa postula a absolvição do apelante. E muito obrigado. Pode isso? Pode, gente. Isso está em livros, inclusive. Tem um livro famoso do Dr. Sobral Pinto, um grande advogado carioca, já falecido, onde ele fala: nunca o advogado deve falar obrigado. Justiça não se agradece, se postula, se exige, se pleiteia. Não tem cabimento, advogado. Muito obrigado. Então, obrigado. Mas obrigado o quê? Nunca usem essa palavra. No tribunal do júri nem falou, nem pensou. Falou obrigado, o réu está condenado. Que o jurado é leigo, obrigado, então ele tá, é porque me deu um dinheiro, já pensa em corrupção. Não usem a palavra obrigado. A palavra obrigado pode ser usada em outras circunstâncias, terminando o tribunal do júri, já terminou. Houve a quebra de incomunicabilidade, todo mundo tomando um cafezinho. Senhor jurado, muito obrigado pela sua atenção. Tudo bem. Ou depois do julgamento pela Câmara, terminou, o advogado está ali, o desembargador passa, desembargador, muito obrigado pela sua atenção. Não obrigado, essa palavra obrigado lembra corrupção, lembra dinheiro. Obrigado, hein? Entenderam, né? Obrigado, né? Entenderam? Outra coisa importante, além do obrigado, aliás, eu vi uma cena deprimente. Um advogado completamente despreparado, de 1,98 m de altura, foi fazer uma sustentação oral de um recurso, que o tema hoje é recurso. E ele, como veio do interior, os desembargadores deram preferência para ele, e eu fiquei na primeira fila, esperando a minha vez. De beca, vai esse advogado, por volta de 11h40, mais ou menos, que a Câmara começou de manhã, vai o advogado e sustenta oralmente. Sérgio, você me abre aqui, por favor? E põe metade do copo d'água para mim, por favor. Obrigado, viu? Vai o advogado, de pé, fazer a sustentação oral, de beca, e pega a pasta dele. Me dá essa sua pasta aqui, por favor. Ele estava com uma pasta, grandona assim. E fez a sustentação oral, assim, ó, com a pasta aqui, ó. Então, senhores desembargadores, eu peço então absolvição, porque no caso o crime de tóxico não se configurou. Uma pastona, cobria tudo aqui, quase que a pastona ficava aqui. Uma coisa completamente fora do normal. Mas tudo bem. Vai ver que ele gostava da pasta e queria ficar com a pasta. Agora, a bomba vem agora. Ele foi fazer a defesa oral, tá? E terminou a defesa oral dele por volta de 12h30. 12h30. Demorou um pouco, eu estava lá do lado, tal. Então ele, 12h30, né, a Câmara ia até dar um intervalo. Eu iria almoçar e iria voltar, eu com mais 2 colegas, normal. Um advogado, então, esse altão, experiente já, mas vai ver que estava com a cabeça virada. Então, já por 12h30. Então, senhores desembargadores, a defesa postula absolvição, 12h30. Eu vi isso. Eu postulo absolvição. Por causa disso. Muito obrigado, senhores desembargadores. Muito obrigado. E um bom almoço.
para os senhores. Que os senhores tenham um almoço bem feliz, com uma sobremesa bem leve, para voltarem à tarde. Um bom almoço para todos. Bom almoço? Não tem nada a ver. O que tem a ver isso? Compreendendo? O advogado, quer dizer, o profissional do direito precisa saber as regras. Outro dia eu vi uma mocinha, foi lá fazer uma sentença oral, que o tema é recursal, chegou de sandalinha, tipo sandalinha havaiana, sabe? Um vestidinho, toda bonitinha. Foi fazer uma sustentação oral, lá de um caso dela, eu estava parado lá, chegou lá com uma sandalinha, aquela rasteirinha assim, sabe? E com uma mochila atrás das costas. Sabe, aquela mochilona atrás. Chegou lá, tá? Com a beca na mão. Que ela pegou a beca. Outra coisa, gente. O advogado tem que ter sua beca. Custa R$ 270 cada uma. Pode pagar no cartão Visa 5 vezes. Não pode ir lá sem beca. Ah, mas o tribunal tem beca. A beca está suja, está com cheiro de CC. Compreendeu? Leva a sua beca. Chega lá, não tem beca. Tem que esperar o outro usar a beca. Não. O advogado vai, compra a sua beca. Não tem cabimento o advogado ir sem beca. Ah, o tribunal empresta. Mas vai ver a beca lá, dá uma cheiradinha na beca. Lá. Aí a mocinha chegou lá para fazer a defesa oral de um recurso, nem me lembro qual era, eu lá sentado, lendo alguns apontamentos, todo bem vestido, todo com a minha beca nova, gravata nova, cueca nova. Entendeu? A mocinha chega, aqui que câmera é aqui, hein? Tá? Com rasteirinha, o dedinho tudo de fora, uma sandalinha assim, de couro, sabe? Cada um se veste como quer, mas não está certo. Era uma procuradora que estava, a doutora Sandra, que foi casada com o ministro José Eduardo Cardoso, doutora Sandra Jardim, uma super procuradora, uma mulher bonita, inteligente, loira, de taier, de sapato escarpã, toda. E a mocinha chega lá. Tudo bem, tudo bem. Aí aqui é... tá. Muito bem, escuta só. Uma advogada já de uns 40 anos de idade. Formada aqui na São Francisco, aqui do Lago São Francisco. Eu fiquei sabendo depois. Daí ela pegou... Aí ela pegou, tirou a mochila. Sabe essa mochila que os jovens usam, assim? O mochileiro. Tirou a mochila e pôs a beca. E pôs a mochila em cima da beca. Então ficou de beca e de mochila. Aqui. Tá, eu quieto lá. E a sustentação oral começa de uma maneira solene. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente dessa colenda Câmara, doutor Amado de Faria, meus respeitos, nobres desembargadores aqui presentes, nobre desembargador revisor, ilustre representante ministerial, começa assim a defesa oral. Demora uns 30 segundos, mas começa assim. Aí eu sentado lá, e ela, chegou a minha vez, hein? Porque o juiz tem... Apelação número tal, de São Paulo, do bairro de Pinheiros. Sentou. Então, o relator fez o relatório que trata-se de uma queixa-crime que o juiz rejeitou. Tal. Com a palavra, a advogada do querelante, ora recorrente. Ela pegou, se levantou. Oi, gente! Oi, gente! Bem, uma outra, quem me contou essa história foi o doutor Tucunduva. O doutor Tucunduva. Doutor Tucunduva, sentado na sexta Câmara, ele me contou. Doutor Tucunduva sentado assim
Em cima ele vê tudo, tem a plateia, os advogados, tudo. Chega uma advogada de uns 40 anos, bem vestida, certo? Bem vestida, com uma bolsona grandona, já de beca, com um tipo tubinho pretinho, vem, senta na primeira fileira dos advogados e fica aguardando. Então o doutor Tucunduva olhando, agora vai ser julgado tal, ou tem preferência. E o caso da... Ele me contou, o desembargador me contou. E a advogada sentada lá na primeira fileira e começou a demorar. Começou a demorar, o que é normal. O advogado, quando vai para o tribunal, tem que demorar mesmo. O tribunal são poucos desembargadores para muitas causas. E 1 hora, 2 horas, 3 horas, a advogada saiu, foi ao banheiro, voltou, tudo bem. Daqui a pouco, a advogada abre a bolsa, tira uma pinçona desse tamanho, uma pinça grandona assim, levanta o tubinho um pouquinho assim, na primeira fileira, e ó, não pode, gente. Aí não pode. Depois cruzou a outra perna e... O desembargador Ricardo Tucunduva, um homem super sério, conhecido no Brasil inteiro, mandou o funcionário falar com ela. Aí foi o funcionário... Qual o problema? Não, o problema é que o doutor Tucunduva não quer que a senhora faça isso. Ah, mas eu não estou atrapalhando. Mas não pode, doutora. Olha a sua perna aí, tudo aparecendo. Tá bom. Pô, gente, nós somos advogados, profissionais do direito. A gente tem que ter uma concentração. Não pode falar obrigado. Tem livro que diz assim, o advogado, quando termina a defesa, não deve falar obrigado. O obrigado mancha a postulação do advogado, compreenderam? Mancha. O advogado... Então, excelências, diante do exposto, ex positis, a defesa postula com veemência justiça. E senta. Não cabe obrigado. Isso está num livro do doutor Sobral Pinto, um grande advogado carioca. Então, terminando a minha aula, a minha palestra sobre recursos e sobre sustentação oral e sobre Câmara, eu digo para vocês, é muito importante o advogado militante, primeiro, fazer sustentação oral. Tem que fazer defesa oral em todos os casos. Os 15 minutos. Isso muda tudo. Porque o desembargador tem medo de Brasília. Se o advogado vai lá, ele tira de pauta, ele reexamina melhor. Porque nós, advogados desta área, nós queremos da justiça, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau, que é a aula de hoje. Nós queremos, nós advogados, que o cliente nos contratou, ou dativo, tanto faz, nós queremos 3 coisas do Poder Judiciário. Que os membros leiam o processo, que leiam o processo e que leiam o processo. Aí o advogado fica tranquilo. E no tribunal do júri, que não é a aula de hoje, tem um detalhe importante. O tribunal do júri, o advogado sabe que o jurado está escutando o que ele está dizendo. No tribunal, o desembargador muitas vezes olha para o advogado, normalmente presta atenção. Mas você não sabe se ele está pensando na morte do Bezerro. Ou se está pensando no Corinthians, que perdeu de 4-0. Tem um desembargador até que chorou, quando eu fiquei sabendo que ele é corintiano roxo. Ele falou, o Corinthians pode perder de 4-0. Da Portuguesa, não. Da Portuguesa, não. Então, no júri você sabe.
A sustentação oral é importante, o advogado vai lá, ele participa. Quando tem um advogado ali, mesmo que não esteja ganhando nada, é um dativo, não tem importância. Não tem importância, o advogado ele se prepara, ele é respeitado, o desembargador vê. Para encerrar a minha aula, que é a sustentação oral nos tribunais. Advocacia criminal não é oratória. Não é oratória. Não tem nada a ver oratória com a advocacia criminal. Oratória é uma coisa muito linda, é uma ciência muito linda, para fazer um discurso de posse de um professor, ou num casamento. Hoje eu fui num casamento outro dia, falou dos noivos, entendeu? Para fazer merchandising, para vender produtos, para se comunicar com os vendedores, para fazer até um discurso de amor. A oratória serve até para pôr o amor para fora, o amor do coração de uma mulher por um homem. Também uso oratória também. No tribunal judiciário, oratória não vale nada. Na hora que o desembargador perceber, eu estou falando dos recursos, mas isso aí vale para o júri também. Na hora que o desembargador, na hora que o julgador perceber que o advogado está falando de uma maneira artificial, empolada, gongórica, que está falando de uma forma artificiosa, que não é o autêntico dele, está condenado o réu. Não tem jeito. O advogado criminalista tem que ter uma comunicabilidade, uma confiabilidade normal. Normal. Tem que falar para o ministro do Supremo, para o Joaquim Barbosa, que é o homem mais famoso do Brasil, de uma maneira que está falando com o vizinho. Está falando, não pode mudar. No tribunal do júri, então, é uma coisa ridícula. Porque o advogado, ele janta com os jurados. Na hora do jantar, o advogado dá um pedaço de pizza. Só o advogado janta com os jurados, o promotor. Não tem cabimento durante a pizza o advogado falar: senhor jurado, por favor, o senhor pode me dar mais aquele guaraná? Está falando normalmente. Porque pode, o jurado conversa com o advogado, a não ser sobre o caso, claro. Mas sobre outros assuntos pode falar. Aí volta para o plenário, os jurados sentam ali, com a palavra o advogado. Nobres jurados, Deus já disse que... Pera, mas quem é esse homem? É esse homem que estava pedindo pizza para mim, lá dentro? Não pode. Agora, oratória zero para a área jurídica. Oratória é uma coisa muito bonita, o discurso numa academia, uma posse, uma homenagem a alguém que se aposentou como professor, meu professor, é outra coisa. Na área jurídica, ao contrário, tem que ter uma retórica, uma comunicabilidade, uma confiabilidade de oral, oratório, normal. Pode falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, pode se emocionar um pouquinho aqui ou não. É feio o advogado que se emociona com qualquer causa. É feio. Eu estive em Brasília fazendo uma sustentação oral na primeira turma do Supremo, era o Marco Aurélio e a Carmen Lúcia. Eu fui fazer uma defesa oral de um habeas corpus, eu até ganhei, por sinal, para soltar um casal que estava preso em Guarulhos, de uma liberdade provisória. Um caso muito interessante, ele era muito bem casado em Franco da Rocha e tinha uma amante em Guarulhos. Aí ele estava em Guarulhos com a amante, era apaixonado pela amante e também pela mulher. Mas mais um pouquinho pela amante. E mexeram com a amante, ele matou a pessoa. Então esse que era o caso. Aí a mulher o perdoou, entendeu?
A amante e a mulher ficaram amigas depois. Muito bem. Aí eu consegui a soltura dele, nesse habeas corpus, lá em Brasília. A relatora foi a ministra Carmen Lúcia, uma mulher de Minas Gerais. Antes de mim, chega um advogado xarope, estava sentado também, só habeas corpus daquele dia. Sentado ali, tal, eu quieto, tal. Ele foi apregoado primeiro, o advogado. Tá? Assumiu a tribuna. Qual era o caso dele? O meu caso, já estava todo mundo sabendo. Os funcionários que viram a fotografia da amante e da mulher. A amante linda, a esposa mais linda ainda. Entendeu? Fotografia que eu juntei o processo inteiro, todo mundo. Olha, deixa eu ver. Tá? Os próprios ministros já estavam sabendo da história do marido que matou o rapaz porque mexeu com a amante. Mas a mulher gostava do marido e ficou amiga da amante. Uma história lá, assim. Como o processo estava lá, passava o funcionário com aquela roupinha preta. Bonitas duas. Bom, tem duas, hein? Puxa vida. Muito bem. E eu seria o segundo. Aí vai o primeiro, o advogado de Minas Gerais. Aqui, diz o relator, o Marco Aurélio Melo, primo do Collor. Aqui, trata-se de um caso que o réu está sendo processado por crime tributário, porque não pagou os impostos lá em Belo Horizonte, numa questão de importação de pneu usado. Ele importava pneu usado. E agora a denúncia foi recebida e o advogado está postulando o trancamento da ação penal, porque ele já pagou uma parte e tal. É o relatório. Com a palavra o advogado. Todo mundo interessado nas mulheres bonitas lá do meu processo, entendeu? O próprio ministro já tinha olhado assim a fotografia. Aí se levanta. Nobre ministro-presidente, nobres senhores ministros, nobre procurador-geral da República. Isso é um absurdo. O pneu usado. Ai, meu Deus do céu. Ninguém queria saber do pneu usado. O pneu usado, senhores ministros, vejam o pneu. Quanto vale um pneu? Emocionado por causa do pneu, gente. Pneu usado. O desembargador, o ministro assim, ó. É porque o pneu não pagou imposto. Vejam que a nota é de R$130.228,29. E o pneu novo vale 240 mil. Oh, meu Deus do céu. E o pneu usado. Não pode, o advogado não pode se emocionar por qualquer coisa. Entendeu? A sustentação oral tem que ter um nível. Agora, tem que ter um nível ou para cá ou para lá. O advogado tem que ser ponderado. Agora, eu falei que nada tem a ver com oratória. Porém, tem que haver a maneira de falar. Compreender? Isso sim. A língua portuguesa é complicada. Os desembargadores têm assessor de português. E o advogado não pode pisar na bola falando palavras erradas. Não pode. Primeira palavra que o advogado fala errado. Tem que pronunciar bem as palavras. A justiça gosta de um advogado que pronuncia, que entenda o que ele está falando. E vai um advogado lá, senhores desembargadores, porque essa norma, eu já vi isso várias vezes, essa norma, ela está consignada na... Como? Aí o procurador, como? O desembargador, consignado aonde, doutor?
Doutor, pode. Constituição. Ah, Constituição. Tem que falar. Constituição. Tem que mexer os lábios. Constituição. Isso não é oratória. Isso é comunicabilidade. Aí chega o advogado lá. Ah, então naquele lugar do crime, lá havia 3 árvores. 3. Está condenado o réu. Outro dia, um advogado. Essa palavra é importantíssima no tribunal. Eu vou falar a palavra certa. O ínterim é o pedaço de tempo, de prescrição. Então, o ínterim, no caso, é a palavra certa. Um advogado xarope chegou lá. Porque o interim. Aí um colega dele fez assim para ele, que não era interim. Ele também não sabia que era ínterim. Ele não sabia se era ínterim ou interim. Interim está errado, é um erro grave. Aí ele, e tinha que falar de novo. Aí ele não sabia se era ínterim ou interim. Aí então, senhores embargadores, o inteirinho. Ele não falou nem ínterim, nem interim, falou inteirinho. E não pode, eu já vi anteontem. Anteontem, hoje é terça, não não. Eu estava nesse júri da Friboi, mas eu tive que fazer uma defesa oral. Eu vim correndo aqui, nesse caso aí da mulher da Friboi. O advogado, então, senhores jurados, então, senhores desembargadores, não está comprovado o tóxico. O tóxico não está comprovado. Não é tóxico. Então, não é uma palavra certa, é tóxico. Um outro advogado, que eu me lembro, ele falou que o furto era no período o certo é do jantar. Não existe janta. Período da janta. É um erro. No período do jantar, e o advogado, não, porque o furto foi durante a janta, porque a janta, sabe? Porque janta. Aí, eu não era meu amigo, tá? Aí falava, doutor, pode dar um conselho? Não é janta, viu? Disseram para ele. Ele falou, não, mas eu sei que não é janta. Eu sei. Ah, é? É que a minha mãe fala janta, em homenagem a ela eu falo janta. Então, quer dizer, o português, a concordância verbal, os S's, os R's, a pronúncia das letras, tudo isso importa, mas não é oratória. Não pode o advogado chegar, para encerrar a aula, para encerrar a palestra, chegar de uma tribuna, qualquer que seja ela, e começar a falar de uma maneira artificial. Não pode. Então chega o advogado lá, ele tem que falar como ele fala, bem falado. Não tem oratória, não tem lugar para oratória forense. Já houve, há 50 anos atrás. 50 anos atrás, o advogado ia fazer nobres jurados, representantes de Deus. Havia na floresta um passarinho. O passarinho estava quase morto. E o tempo passando, né? E o réu lá algemado, né? O passarinho, quando viu, o que ele viu? Um incêndio. Aí, não pode, passou, não tem mais isso. Hoje é a época da internet, gente. O jurado, quando é convocado, já entra na internet para ver como é o tribunal do júri. Então, não pode haver essa maneira de falar. Senhores jurados, vejam vossas excelências.
Nada. O jurado é gente da gente como a gente. Quer ter informação sobre o caso, quer saber se a faca estava com a vítima ou não. Compreenderam? Oratória não existe mais no mundo jurídico. A oratória existe. Existe. Há bons cursos de oratória, aonde se ensinam as técnicas da oratória para outras áreas. Inúmeras áreas. Comercial, industrial, merchandising, jornalismo, comunicação oral, confiabilidade, comunicabilidade. Então, no tribunal, se o advogado usar uma oratória artificial, perdeu a causa. Muito obrigado pela atenção.